Fogão se reforçou na janela com um grande trabalho de análise de mercado. Você quer saber quanto que o meu Botafogo gastou? Roda o VT. O Botafogo está recheado de caras novas e é um dos times que mais contratou em 2024. E o melhor de tudo é que, mesmo com um alto número de jogadores, o bom planejamento fez com que o clube desembolsasse menos. Isso porque a maioria das contratações foi feita de forma parcelada e faz com que o Alvinegro pague apenas 50 milhões em 2024. O objetivo é de não aumentar dívidas e ter retorno esportivo e financeiro. Um bom exemplo é o caso de Vitinho, estimado em 8 milhões de euros e que será quitado em 4 anos. Thiago Almada e Luiz Henrique tiveram negociações parecidas. O meia argentino custou ao Atalanta 25 milhões de dólares, enquanto o atacante Luiz Henrique um pouco menos, 106,6 milhões. Os demais vieram como parte da observação do Botafogo no mercado. O Alvinegro encerrou a janela de transferência com um total de 8 jogadores integrados ao elenco, e com a aprovação do técnico Arthur Jorge, que espera, além do resultado financeiro bom, grandes expectativas para o final da temporada. O time terá a data FIFA para reunir o novo elenco e aproveitar para que toda essa potência finalize 2024 da melhor forma. Eles gostam. Fizeram esse VT, que é a brigaiada de novo aqui de Fair Play, que teve brigaiada ontem. Até que nem foi, a gente concordou, né? A gente teve a mesma opinião. Mas a gente estava olhando aí o VT, o bom VT da Lucilene Brito em relação ao reforço aí do Botafogo, Pedrosa, nessa segunda janela, né? Segunda janela que foram 8 jogadores em que o Botafogo trouxe a melhor janela do Brasil, assim, em números, tá? O Cruzeiro fica em segundo com 7 reforços. Aí, trazendo aqui pro Rio de Janeiro, ô Cris, quantos jogadores trouxe o Fluminense? Foram 4 ou 5? O Vasco foram 6, o Flamengo foram 4, o Fluminense trouxe o Nonato, Serna, o Fluminense o Fuentes. O Flu 7 quase alcançou aí o Botafogo Nonato, empatando. Serna, Fuentes, Thiago Silva, quem mais, Cris? Eu não lembro de Nonato, cabeça, não. Serna, Fuentes, Thiago Silva. O Bernal, Ignácio, falta um. Já vamos lembrar. A gente vai lembrar. Não é o lateral? Esse foi o Fuentes. Então, são 7 empatados com o Cruzeiro, então quase aí um dos melhores times, o Flusão, nessa segunda janela também. E o Fluminense também foi muito bem nessa segunda janela, o Pedrosa. O Fluminense, vamos lá. Inácio, o zagueiro, Vitor Hugo. Era o Vitor Hugo. O Vitor Hugo volante. Já falamos dos outros. Fuentes, Thiago Silva, Serna, Bernal e o Nonato, que falamos todos, faltava só o Vitor Hugo. Um bom retoque também do Fluminense, hein, Pedrosa? Eu acho que no final das contas, né, essa janela ela serve muito para você oxigenar o seu time. Não só corrigir rotas, mas também quando você está numa boa rota, você conseguir fazer essas situações acontecerem, porque a lesão você não prevê. Ao mesmo tempo, você tem que ter um senso de urgência muito grande. E quem teve o melhor senso de urgência nessa janela, se precavendo, mas também preenchendo lacunas, foi o Botafogo. O Fluminense fez isso muito bem porque os jogadores chegaram e conseguiram corresponder. O Thiago Silva é um monstro, ele mudou a vida do Fluminense. O Serna também é um cara que se tornou titular rapidamente e tem conseguido fazer gols importantes. Enfim, e aí você olha pro próprio Botafogo, é a melhor janela do Brasil. Não só em números, mas também em qualidade. Se trazer um Alex Telles, se trazer um Igor Jesus, um Thiago Almada, é um absurdo. O caso do Flamengo, a gente vai começar a ver agora isso acontecer, porque o Flamengo foi se reforçar no fim da janela. Sim. O Alcaraz é jogador com nível titular, o Alexandre é jogador com nível titular, o Michael era um cara que ia ser titular muito provavelmente e acabou se machucando. Ainda tem a questão do Plata, que para mim é um jogador que também vai aparecer. Então o Flamengo vai começar a ter os resquícios da janela agora. O Botafogo já está tendo desde o início. O Alan também já fez. Desde julho já tinha se programado para essa janela. Então eu acho que o time mais beneficiado positivamente pelo bom trabalho que a diretoria fez foi o Botafogo. Você pode explicar pro povo, Pedrosa, o que é esse fair play financeiro? O povo fala tanto disso, mas tem muita gente que não tá entendendo muito bem, Pedrosa. Eu vou resumir aqui porque isso não é um assunto simples, mas eu vou resumir. Fair play financeiro foi um mecanismo criado pela UEFA lá em 2011 e nesse mecanismo os clubes só poderiam gastar o que eles arrecadam.
Eles poderiam passar ali um valor muito mínimo, porém, nesse valor mínimo eles tinham que comprovar que eles tinham a condição de suprir qualquer dívida que eles fizessem. E aí depois outras vertentes foram entrando dentro desse fair play. Mas basicamente é isso. O clube só pode gastar o que ele arrecada. Se ele gastar o que ele não arrecada, isso quer dizer que ele está se endividando. E quando você se endivida, o que acontece? Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Corinthians vai lá e compra o Ranieri do Cuiabá. São times da mesma divisão. O Corinthians é um time que tirou um jogador do Cuiabá para poder reforçar o seu time e não pagou o Cuiabá. O que está acontecendo? Você está ferindo o fair play financeiro, porque você está tirando um jogador de um time que é seu concorrente direto no mesmo campeonato e não está pagando. Então isso não tem, digamos assim, isonomia, não tem justiça nessa situação. O fair play financeiro não é só para conter gastos, é também para fiscalizar os clubes que são mal pagadores. E isso, gente, eu estou falando do Corinthians, mas vários clubes no futebol brasileiro fazem as mesmas práticas, tá? Então, o fair play financeiro não é só para você botar um teto de gastos. O que o John Textor, inclusive, discorda do fair play financeiro que é praticado lá na Inglaterra é que, por exemplo, seu time arrecada R$1 bilhão, o que significa que ele vai poder gastar 750 milhões de reais em salário. Se o meu time do mesmo campeonato arrecada 400 milhões de reais, eu vou poder gastar 75% desse dinheiro só. Então, a disparidade de finanças, ela vai continuar muito grande. Sim. Então, o fair play financeiro, ele é bom, ele é positivo para você proteger os clubes, mas até mesmo o da Europa também é algo que deve ser discutido. Porque o Manchester City, por exemplo, ele arrecada 1 bilhão de euros por ano. O Crystal Palace do John Textor arrecada 300 milhões de euros. Então eles nunca vão ter a capacidade de igualdade para você tornar o campeonato um pouco mais equilibrado. Isso é a visão do John Textor, tá? Não é a minha visão. É por isso que ele fala que tem que ter uma base salarial estipulada. Sei lá, todos os times podem gastar 500 milhões de euros em salário. Ele pede isso. Então aqui no Brasil há um estudo... É até um pouco lógico, assim, tem sentido, lógico não. Isso, tem sentido. é para você igualar porque senão o campeonato, vai sempre um só vencer e o outro nunca vai conseguir alcançar. Só que aí tem muitas vertentes, na organização financeira. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que vem se organizando há 10 anos, há quase 15 anos dentro do futebol brasileiro. É justo o Flamengo ter um limite de gasto, sendo que ele vem se organizando nos últimos 15 anos, e aí do nada, vem qualquer bilionário aí, o Bahia, e aí o Bahia... eu tenho 2 bilhões de faturamento, eu vou investir isso aqui e acabou, vou igualar o Flamengo. É uma questão que é também delicada, que tem que ser discutida. Desde 2020, tem um economista, o César Grafietti, ele entregou um documento para a CBF para implantar o fair play financeiro aqui. Em 2020, todo mundo cagou para isso. Então, hoje, quando a gente fala sobre fair play financeiro, claramente é motivado pelo clubismo dos clubes que não querem perder o seu trono dentro do futebol brasileiro. Eu acho que a gente está num momento do futebol brasileiro em que a parte do fair play, em que você tem que fiscalizar quem faz o mal pagador, ela é muito mais latente do que você pegar e botar um caminhão de dinheiro no clube, como se fez no Bahia, como se faz no Botafogo. Todo mundo, e ele acabou de fechar com a contratação internacional do Memphis Depay. Então, assim, é justo isso? Não é justo, gente. Não é justo. Só isso. E você, Vene, o que acha desse fair play todo, de toda essa discussão da galera aí? Eu sou extremamente radical. Eu acho que esse debate tem que acontecer desde já, gente. E pra mim não é por conta do Botafogo que está investindo alto, porque tudo que o John Textor está fazendo está dentro da lei. É um trabalho. As pessoas estão criticando o John Textor, mas, gente, ele não está fazendo nada irregular. A lei permite o que ele está fazendo. Ponto e acabou. O Flamengo sofreu muito com isso também. Em 2019, quando fez altos investimentos, todo mundo falava assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Gente, o Flamengo é um clube que está se estruturando desde 2013. O meu ponto em relação ao fair play, o Corinthians é um baita exemplo. Gente, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo de absurdo. Se põe no lugar do presidente do Cuiabá. O Cuiabá está brigando com o Corinthians para não cair para a Série B. O Corinthians contratou um baita jogador junto ao Cuiabá e está devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá. Eu estou citando o Cuiabá porque está ali, ó, no mesmo nível do Corinthians, na parte técnica. Mas o Corinthians deve ao Flamengo a compra do Mateuzinho, mas pagou 500 mil reais ao Flamengo para o Hugo Souza jogar e depois deu uma entrevista dizendo que já tem dinheiro para comprar o Hugo Souza. Por que eu não pego o dinheiro que vai comprar o Hugo Souza e paga os clubes que o Corinthians está devendo? E são vários. É Toluca, da compra do Pedro Raul, é o Flamengo do Mateuzinho, é o Cuiabá do Ranieri. Tem vários outros. É o Santos Laguna do México, que já foi à FIFA contra o Corinthians da compra do Félix Torres. O que eles estão fazendo é um tremendo de absurdo, gente. É um absurdo, é feio. É feio. E é justo o Corinthians, por exemplo, não cair para a Série B e o Cuiabá acabar caindo para a Série B? Claro que não é justo. Então é óbvio que o debate do fair play financeiro tem que existir. Mas não porque o Botafogo está investindo alto, porque o Palmeiras investe alto ou porque o Flamengo investe alto. Tudo que eles fazem está dentro da lei.
todo clube ali que está fazendo isso está estruturado. Agora, o que o Corinthians está fazendo é um tremendo absurdo. É cara de pau, inclusive o presidente dá uma entrevista como ele deu recentemente. E só para finalizar, quando você tem clubes que fazem alto investimento, você tem a oportunidade, por exemplo, de melhorar o nosso produto. O Alexandre preferiu vir para cá do que ficar lá na Europa, o Thiago Almada, o Igor Jesus, ou vários outros que a gente poderia citar aqui. Então, para clubes organizados que investem muito, é ótimo para o futebol brasileiro, porque melhora o nosso produto. As pessoas do mundo inteiro vão querer assistir. Caraca, vai ter um jogo aqui, Memphis Depay contra o Payet do Vasco. Então, isso é muito maneiro de você ver. O ponto é, as regras são necessárias para que esse tipo de situação não aconteça. E a culpa não é do Botafogo. O Botafogo não tem que ser o foco dessa história. Porque o Botafogo é um time que está, desde 2022, montando um time à base de scout e só foi investir alto nessa temporada. E o trabalho que o Botafogo está colhendo hoje foi plantado também lá atrás. Então, assim, quando o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro em 2023, dezembro, alguém falou assim, vamos implantar fair play financeiro? Ninguém falou isso. Só começou a falar agora. O foco não é o Botafogo. O foco é melhorar o nosso produto. Muito bem, olha só, gente, já vamos